boa tarde a todos. Vamos dar início a mais uma sessão aqui da segunda comissão do TJD de São Paulo. Quero agradecer a presença aqui dos nossos auditores, doutor Daniel, doutor Carlos Alberto, do representante da Procuradoria, doutor Stefano, doutora Laila, pelo sindicato, doutores João e Paula, aqui do próprio TJD. Agradeço também a presença aqui dos nossos colegas advogados que aqui estão. Então, preferência, hoje temos o processo 347. Tem mais alguém? Não? Depois é. Então tá bom. Vamos lá, doutor. Então, processo 347. Espera um minutinho, deixa eu achar aqui o 347. Está aqui no final, né? 347. Então vamos lá, processo 347/2025. Paulista Sub-20, Suzano e Palmeiras. É auditor, doutor Carlos Alberto. Obrigado, senhor presidente. Uma boa tarde a todos e todas. Cumprimentando Vossa Excelência na presidência dos trabalhos nesta tarde. Meu par, doutor Daniel, meu pai. Eu ia cumprimentar meus pares, mas ele ficou só. Procuradoria, a defesa técnica pelo sindicato, nosso nobre advogado, a secretaria na pessoa da doutora Paula e do doutor João. O presidente também toma a liberdade para citar aqui nominalmente o senhor Otacílio. O senhor Otacílio é aluno de Direito do 7º semestre, lá da Faculdade Anhanguera. Foi meu aluno na matéria de Direito Penal, é a parte que ele mais domina do direito, né? Então está conosco aqui, veio nos brindar com a sua presença e aprender um pouquinho aqui e observar um pouco sobre o direito desportivo. Então voltamos ao processo 347/2025, partida realizada em 27 de abril de 2025 entre as equipes do Suzano e Palmeiras pelo Campeonato Paulista Sub-20. Figura como denunciado o atleta profissional, apesar de a denúncia trazê-lo como amador, a súmula o traz como profissional. Juan Pablo Maidana Fernandes, da equipe do Suzano, por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por desferir uma cotovelada em seu adversário. Uma vez que consta na súmula e relatório de jogo que o atleta Juan Pablo Maidana Fernandes, da equipe do Suzano, aos 47 minutos de jogo, recebeu cartão vermelho direto por conduta violenta ao desferir uma cotovelada no rosto de seu adversário número 3, Thiago Soares Nogueira. O atleta atingido recebeu atendimento médico, contudo permaneceu na partida. Não há apontamentos de reincidência na ficha disciplinar do atleta denunciado e houve apresentação de defesa escrita e produção de provas. Contudo, a defesa técnica está presente aqui para a sustentação oral. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Doutor Stefano, tem alguma prova? Nenhuma, presidente. Doutor, o senhor tem provas, né? Já está no gatilho ali? Sim, é só o vídeo do jogo, né? Acho que... Certo. Não sei se todos chegaram a ver, mas... São vários momentos ou são? Só um só. Só o... Logo depois da falta. Acho Certo. que pode... Podemos ver.
Já foi, né? Então, mais uma vez. Alguém tem alguma dúvida? Quer que repasse? É necessário? Não? Então tá bom. Doutor Stefano. Obrigado, presidente. Gostaria de cumprimentar a todos e todas aqui presentes. Nobre doutor Daniel, doutor Carlos Alberto, doutor Berol, doutora Paula, doutor João, advogados e advogada aqui presente, também nobre estudante de Direito aqui presente, aqui está presente. Presidente, a Procuradoria vai ratificar os termos da denúncia, seja porque, num primeiro momento, ao elaborá-la, não havia nenhum elemento que afastasse a presunção de veracidade da súmula, seja porque agora a prova de vídeo confirma a jogada violenta praticada pelo atleta Juan Pablo, presidente. Então a Procuradoria ratifica os termos da denúncia. Muito obrigado. Doutor Eduardo, no tempo regulamentar. Obrigado, Excelência. Ótima tarde a todos. Cumprimento, né? É sempre um prazer estar aqui. É a primeira vez que eu venho aqui. Peço até desculpas pela falta do uso da gravata, tá? É uma formalidade, mas em respeito a vocês, acabei saindo correndo e acabei esquecendo. Bom, tratando-se do caso em específico, a Procuradoria denunciou no artigo 254, né, parágrafo 1º, inciso 2º, em que atuação temerária e imprudente. De fato, foi uma jogada imprudente, né? Mas entendo, né? E essa defesa apresentada, até analisando, né, as provas, analisando o vídeo, né? Nós vemos que existe uma disputa de bola em que o atleta do Palmeiras, primeiramente, ele vai para cima do goleiro, né? E ele tenta se desvencilhar e acaba, né, com uma força excessiva utilizando-se, né? Mas não chega a pegar no atleta, tanto é que vocês viram que no próprio vídeo o atleta ele levanta, né? Mas o juiz vai lá e fala para ele voltar, sentar no chão, né? Para receber o atendimento. Entretanto, né? O artigo 254 ele fala praticar jogada violenta, né? Ali não foi uma jogada violenta de fato. Ali, em tese, né? Poderíamos até aplicar o artigo 250, em que poderia ser até um ato desleal ou hostil, porque o ato hostil ele tem sim uma força excessiva, né, ao abrir o braço, né, toda aquela situação. Mas foi denunciado no artigo 254, né, inciso 2º. Essa defesa apresenta e pede, né, conforme as provas juntadas, conforme a defesa própria já apresentada, não vou tomar o tempo de Vossas Excelências aqui, né, que seja convertido conforme o parágrafo 2º, né, do artigo 254, que é facultado a este órgão, né, substituir a pena, né, por uma advertência, considerando todo o histórico do atleta, considerando todo o cenário. O atleta do Palmeiras ele não se machucou, né, ele continuou em campo, isso foi no primeiro tempo. O Palmeiras ganhou o jogo, né, em que foi um jogo bem jogado, né, foi 4-2 esse jogo. Então, considerando que o próprio goleiro realmente não tem nenhum histórico nesta casa, né, nem nos campeonatos, né, então requer essa defesa, né, a conversão da pena, né, conforme o parágrafo 2º. Sem mais delongas, encerro por aqui, Excelências. Parabéns, doutor Eduardo, pela primeira vez estar aqui, então, como é que é? Esperamos que o senhor venha sempre, mas não para apresentar defesa. Tá certo. Mais algum esclarecimento necessário? Não? Doutor Carlos Alberto, para o voto. Senhor presidente, parabenizar aqui a defesa. A prova de vídeo trazida, eu já tinha assistido o vídeo por conta própria, né? Fiz questão de verificar. E eu acho que assiste razão à defesa, em parte. Por isso eu peço vênia para discordar em alguns termos. Mas com relação ao atleta profissional denunciado, as imagens disponibilizadas pelo Palmeiras, foi a que eu assisti, na plataforma do YouTube, deixam claro, para mim, para esse jogador, que no lance que gerou a sua expulsão, o que houve de fato foi um revide, uma cotovelada também, um empurrão que ele sofreu, que ele recebeu do atleta Thiago, do Palmeiras. O denunciado, que é goleiro, estava com a bola em mãos. E aqui que eu peço vênia para discordar da defesa, porque o uso do cotovelo é sim uma jogada para o goleiro. Ele usa as mãos. É a sua ferramenta de trabalho, vamos assim chamar, né? Além da bola, é o único que pode pegar a bola com a mão ali. Motivo pelo qual
entendo eu, que o fato dele estar com a bola nas mãos e os cotovelos abertos, e depois de receber essa cotovelada leve, por sinal, reagiu também com uma cotovelada. Não passando de uma ação displicente, sem o condão de ferir ou machucar seu adversário, mas passível de uma reprimenda. Motivo pelo qual condeno a pena mínima prevista no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, sem a conversão por tratar-se de atleta profissional. Então, a pena mínima é de uma partida. Esse é como voto, senhor presidente. Doutor Daniel. Boa tarde, senhor presidente. Prazer estar aqui. Cumprimento o membro da Procuradoria, doutor Stefano, meu colega, doutor Carlos, né, para não falar parcialmente, né? Doutora Laila, doutor Eduardo aqui, advogado, doutor Sérgio, Otacílio, acadêmico de Direito, doutora Paula, doutor João. É um prazer estar aqui novamente. Senhor presidente, vendo o vídeo, né, dá para perceber que não houve um grande potencial ofensivo, mas sim, de alguma forma, uma jogada imprudente, né? Onde, naquele momento da partida, o juiz entendeu pelo cartão vermelho. Então, sem maiores delongas também, entendendo os argumentos da defesa, justamente indo, corroborando com eles no pouco potencial ofensivo, né, da jogada, mas dentro do voto do relator, eu acompanho o relator na condenação e na pena de uma partida do atleta. É como eu voto. Muito obrigado. Eu também acompanho. Entendo que não houve um potencial lesivo, mas sim uma atitude que necessária reprimenda, cartão vermelho, é meu entendimento. Não a converto geralmente em advertência. Então, por unanimidade, uma partida nos termos do 254. Ok, doutor? Prazer tê-lo aqui. Vamos lá. Agora temos o processo com outro pedido de preferência. Processo 345/2005. É relator, doutor Daniel. Obrigado pela palavra. Do processo. A partida 20 da Série A. Sertãozinho 2, Corinthians 3, realizada no dia 27/4/2025, dos quais constam na denúncia, praticamente pelo mesmo ato, né? Assim consta na súmula, que a Procuradoria denunciou tanto o atleta do Corinthians, Luiz Fábio Sampaio, como o atleta Breno Leonildo Ribeiro dos Santos, do Sertãozinho, como possíveis incursos por infração 257 do CBJD, uma vez que consta na súmula o cartão vermelho para ambos por conduta violenta ao atingir com tapa e empurrões seus adversários, no caso da reciprocidade, durante um confronto com o jogo paralisado. Ambos os atletas não possuem antecedentes e não há defesa juntada aos autos. Este é o relatório. Muito obrigado, doutor Daniel. Doutor Stefano, há alguma prova? Nenhuma, presidente. Nenhuma. Tem a prova, tem juntada, né? Há uma prova, um vídeo. Vamos Senhor presidente, verificar. se me permite, eu até anotei aqui 1 hora, 57 minutos e 7 segundos, porque eu Certo. gostaria que passasse assim, porque é bem importante. Vamos lá vê-lo. Senhor presidente, se o senhor me permitir, o atleta denunciado do Corinthians é o número 19. Eu queria apontar onde está o número 19.
Ele não está aqui ainda. Esse. Chegou agora. Saindo. E sai. Meio de campo. Já saiu já. O 19. Depois você vai até o final, porque Paula, deixa até o final. Eu vou te falar quando, só a hora que ele recebe o cartão vermelho. A hora que os atletas recebem o cartão vermelho. Agora ele vai expulsar. Pra mim tá. Ok. Mais alguma prova, algum esclarecimento? Não. Doutor Stefano. Obrigado, presidente. Presidente, com relação à autoria das infrações, acredito que deve prevalecer o quanto constante na súmula, uma vez que o árbitro que estava presente na partida entendeu que, de algum modo, esses dois atletas praticaram condutas que mereceram o cartão vermelho, de forma que, na visão do árbitro que estava naquele momento, eles praticaram alguma conduta violenta passível de infração e decidiu pela punição desses atletas. Então, com relação à autoria das infrações, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia, mantendo os atletas denunciados pela prática de uma infração. Já no que diz respeito à infração em si, esse procurador tentou, na denúncia, ser o mais fiel ao quanto ocorrido na partida e à gravidade dos fatos. Mas
logo depois de ter oferecido a denúncia, se atentou que, na verdade, a infração que mais se amolda à prática relatada no vídeo, né, que aconteceu na partida, diz respeito ao artigo 258, de forma que a Procuradoria retifica a denúncia no que diz respeito à infração, de modo a denunciar os atletas pela prática do 258 do CBJD, mas ratifica no que diz respeito aos atletas denunciados. Presidente, não sei se fui claro. Qualquer dúvida, estou à disposição. Obrigado. Parabéns, sim. Alguma arguição? Não? Não. Doutor, vai ser primeiro o Corinthians. Isso. Pode ser, sim. Então tá bom. Obrigado, senhor presidente. Boa tarde ao senhor, saúdo Vossa Excelência, relator, os demais membros, minha colega, Procuradoria, Paula e os demais presentes. Eu acho que o vídeo ele foi muito claro no aspecto de demonstrar que o número 19 do Corinthians, que foi apenado cartão vermelho e consequentemente denunciado, ele não praticou qualquer infração disciplinar. E aí eu ouso a discordar da Procuradoria e até me solidarizo com a Procuradoria. O árbitro, salvo o melhor juízo, expulsou a pessoa errada. Porque se ele expulsou o atleta 19 do Corinthians e o atleta 17, o Sertãozinho, né? Me parece que esse tinha sido uma expulsão decorrente do encontro desses dois atletas e eles nunca se encontraram. O vídeo é claro. O atleta do Corinthians faz o gol do pênalti, vai comemorar. Quando ele está voltando, ele recebe um encontrão do jogador Sertãozinho e aí começa uma discussão de futebol. Nem acho, obviamente, e aí agradeço a boa-fé processual da Procuradoria, não se trata de rixa, conflito. E aí o número 19 do Corinthians chega depois, não encosta absolutamente ninguém, vai para apartar, vai para ver o que está acontecendo, sai de lá imediatamente e é o único jogador que vai em direção do meio de campo e fica lá parado, esperando terminar aquela situação. Tanto é que depois que ele é expulso, você vê claramente a indignação dele, ele faz assim para o juiz, não fui eu não. Porque claramente ele não fez absolutamente nada que justificasse qualquer infração disciplinar. Então, salvo o melhor juízo, há um erro, sim. Eu acho que o juiz, a condução do árbitro com relação a essa partida, com aquele evento não foi o correto, e ele incluiu o nome do jogador, do denunciado, o jogador do Corinthians, de maneira equivocada, que nunca participou, não só de rixa, tumulto, confusão, mas também não teve nenhuma conduta que se molda ao artigo 258. O que ele fez foi chegar já na situação, já no evento ocorrido, tentando resolver a solução, tentando solucionar o caso, que obviamente sequer foi rixa, tumulto, e isso está longe, com todas as vezes, de configurar uma infração, uma conduta antiética ou antidesportiva. Muito pelo contrário, ele foi lá para resolver, para proteger os seus colegas, para acabar com aquela situação. Tanto é que ele faz aquilo de modo rápido, sai, se afasta e na sequência ele é expulso de modo injusto. Então, já sem delongas, e até mesmo com a prova do vídeo, ela é muito esclarecedora. O Corinthians pede pela absolvição do atleta, pela ausência de infração disciplinar, e nos últimos casos, e aquilo que não se espera, de verdade, é que o atleta seja penado no máximo com a pena de advertência, haja vista a ausência total de gravidade dos seus atos, bem como da sua primaridade. Obrigado, excelências. Obrigado, doutor. Doutora Laila, pelo Sertãozinho. Perfeito. Consta da denúncia que ambos atletas foram expulsos pela mesma ocasião. O entendimento da defesa é que o ato que ocasionou a expulsão sequer tem relação com o atleta denunciado, motivo pelo qual sequer deveria ser denunciado. Então, pugna pela sua absolvição. Caso não seja esse o entendimento, a defesa também entende que a denúncia pelo artigo 257 ou pelo artigo 258 não se amolda aos termos presentes na súmula, sendo certo que a tipificação denunciada anteriormente, que era o 257, se dá por praticar rixa, conflito ou tumulto durante a partida, prova ou equivalente. Já o artigo 258
ele nos traz em sua tipificação assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada nas demais regras desse jogo, deste código. Se nós formos ler o que está escrito em súmula, ela diz: atingir com tapas e empurrões seus adversários durante um confronto com o jogo paralisado. O que se amoldaria, de fato, é o artigo 250. Parágrafo 1º, inciso 2º. Motivo pelo qual, caso essa comissão entenda por uma condenação, o que não se espera, é que haja a desclassificação para o artigo 250. Havendo acolhimento, a defesa pugna pela conversão da pena de suspensão em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima, observado ainda a previsão trazida no artigo 182, por se tratar de atleta amador. Caso haja manutenção da denúncia, o que também não se espera, requer que seja aplicada a pena mínima também cumulada com o artigo 182. Essa é a defesa. Muito obrigado, doutora Laila. Alguém tem mais algum esclarecimento? Nenhum? Doutor Daniel, para o voto. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Cumprimento as defesas pelos argumentos, pela prova de vídeo que já estava juntada e aqui repetida aos autos. Senhor presidente, antes de mais nada, parabéns à Procuradoria pela correção aqui na tipificação, né? A súmula leva a um pensamento que, ao ver o vídeo, né, nós observamos que não foi aquilo. E eu entendo que, por mais que tenha ocorrido esmero da defesa em buscar a absolvição, a Procuradoria muito bem corrigiu um erro da própria súmula. Porque a súmula não descreve o que aconteceu, e sim o 258. Provavelmente o árbitro tenha expulsado os dois atletas por todo o acontecido, não se sabe se proferiram algumas palavras, alguma coisa assim. Então, em que pese um erro material aqui da súmula, com a prova de vídeo, com nós assistindo esse vídeo e a Procuradoria muito bem corrigindo isto para o 258, onde... Está travando aqui o meu computador, hein? O 258 muito bem tipifica a circunstância ocorrida, né? E discordo daí da defesa do Sertãozinho, onde 250 seria uma jogada, né? E não houve uma jogada. Houve talvez alguma conduta. Travou completamente o computador. Oi? Mas não vai para lugar nenhum. Onde a conduta é muito bem tipificada no 258, né? Onde uma conduta fora da ética e da disciplina desportiva seria o que a gente acabou de assistir ali, né? De alguma forma, né? Tentando funcionar. Assumir uma conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva. Ali o que talvez tenha ocorrido seja isso. Uma conduta contrária à ética e à disciplina. Envolver um tumulto sem grande gravidade, realmente o 19, não sei se ele provocou, se ele falou algo, e o árbitro não relatou corretamente. Confesso que poderia ser confortável absolver os dois atletas pela inépcia da súmula. Porém, uma vez assistindo o ato e vendo o conflito, né, e muito bem corrigida a denúncia para o 258, as defesas aqui presentes, eu entendo que nada mais ocorreu que uma assunção de uma conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva por vários atletas, e que especificamente o juiz achou por bem apenar e tirar da partida dois atletas. Ninguém, eu acho que se excedeu além da conta. Então, no caso, para ambos os atletas, senhor presidente, vendo o pequeno potencial ofensivo de tudo o que aconteceu, eu entendo que houve infração ao 258, suspensão de uma partida convertida em advertência para ambos os atletas. É como eu voto, senhor presidente. Doutor Carlos. Obrigado, senhor presidente. Eu acho importante ressaltar que eu vou acompanhar o voto do nobre relator na dosimetria da pena, mas eu faço acrescentar que, com relação ao senhor
Breno Leonildo Ribeiro dos Santos, a aplicação do artigo 182. O resultado final é o mesmo, mas eu acho importante porque ele é um atleta amador, diferentemente do atleta do Corinthians. Agora, assim, as duas defesas estão aqui, lógico, cada um defendendo o seu cliente. Mas no final disso, sobra a conta para o árbitro. Que fala assim: olha, não foi o meu atleta que praticou. Então quem foi? Não, ele que se vira para falar quem foi. Alguém brigou lá, mas não foi esse apontado. Eu acho que o futebol precisa um pouquinho de lealdade nessa questão. Se não foi o atleta Luiz, como já aconteceu com o Corinthians e Palmeiras lá outrora, que o atleta que provocou o incidente se apresente. Ô, professor, fui eu, não foi ele, fui eu aqui, ó. O senhor pode me expulsar que fui eu. O senhor está confundindo. E nem, a gente não vê ali ninguém se apresentando e tomando as dores. Então, entendo plausível e cabível a sanção aplicada pelo nobre relator. É como voto, senhor presidente. Estou procurando aqui que me deu uma zebra aqui também no meu computador. Deixa eu só. 3, 4. Eu estou aqui, agora já está indo 3, 4, 5. Vou pegar. Desculpe, viu, gente? Que travou aqui, então. Bom, eu peço desculpas aos demais votantes. É que a descrição do fato, né, ela não encontra socorro algum na imagem. Não teve, para mim, no meu modo de ver, não houve violência, não houve troca de tapas, né? Houve ali um possível entrevero. Então, não vai alterar o julgado, né? Eu os absolvo também pela descrição equivocada por parte do árbitro, né? Eu estava vendo o lance da partida, eu falei, não é possível, eu acho que eles fazem pós-graduação para chegar no profissional e demorar mais do que 3 minutos para bater uma falta. Quanto tempo a gente ficou esperando aqui para bater uma falta no sub-20, né? Imagina se tivesse lá o senhor Abel, o senhor Mano Menezes, os jogadores lá que reclamam de tudo de qualquer maneira, essa falta ia demorar uns 10 minutos para ser batida. Daí pergunta por que ninguém vê o nosso futebol, né? Mas esse é o ponto. A descrição do fato não encontrou, para mim, né? Obviamente que eu respeito o entendimento de vocês, a descrição. Então, diante disso, por maioria de votos, foram apenados os atletas denunciados, senhor Breno e senhor Luiz Fábio, nos termos do artigo 258, porém, pena mínima convertida em advertência. Eu requeiro a lavratura do acórdão, por favor. Acordam? Sim, senhor. Tá certo. Muito obrigado. As preferências para o processo número 340, o primeiro da pauta, Esporte Clube São Bernardo e Grêmio Esportivo Mauaense. Relator, Dr. Carlos Alberto. Processo número 340, partida realizada em 26 de abril. Entre as equipes do São Bernardo e Mauaense, pelo Campeonato Paulista Sub-15. Figura como denunciado o atleta amador Isaías Marques de Oliveira, do Esporte Clube São Bernardo, por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2,
do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por impedir um ataque promissor com um carrinho nas pernas do seu adversário. Consta na súmula e relatório da arbitragem que o atleta Isaías Marques, do Esporte Clube São Bernardo, aos 70 minutos de jogo, com a partida em andamento e na disputa de bola, recebeu cartão vermelho direto por impedir um ataque promissor fora da área de meta. Aí o árbitro e a procuradoria colocam DOGSO. Na disputa de bola, atingindo de forma temerária com um carrinho nas pernas do seu adversário. DOGSO significa a situação em que o jogador impede uma clara oportunidade de gol, frequentemente resultando numa expulsão. A palavra é uma sigla inglesa. Não há na súmula relatos sobre atendimento médico ou substituição do atleta atingido. Não há apontamentos de reincidência na ficha disciplinar do denunciado. Não houve apresentação de defesa escrita por parte do denunciado, tampouco por parte de sua equipe. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos Alberto. Há provas a serem produzidas, doutor? Procuradoria não. Não. Não? Então tá bom. Então, doutor Stefano, aos debates. Obrigado, presidente. Procuradoria tão somente ratifica os termos da denúncia, uma vez que não há nenhum elemento que afaste a presunção relativa de veracidade. Obrigado, presidente. Doutora Laila. Consta da denúncia que o atleta Arthur foi expulso por impedir ataque promissor fora da área de meta na disputa de bola, atingindo de forma temerária com um carrinho nas pernas do seu adversário. Trata-se de um lance por disputa de bola, o qual infelizmente acarretou na queda do atleta adversário. Dessa forma, com todo respeito à douta Procuradoria, a defesa não entende pela incursão denunciada, motivo pelo qual requer-se a desclassificação da denúncia para o artigo 250 e, considerando estarmos tratando de mais um caso de aplicação de segundo cartão amarelo, bem como restar certificada a primariedade do atleta, pugna-se pela sua absolvição. Não havendo tal entendimento, requer-se a conversão da pena de suspensão em advertência ou que seja aplicada a pena mínima, já com observação da previsão trazida pelo artigo 182, por tratar-se de atleta amador. Caso esta comissão entenda pela manutenção integral da denúncia, a defesa também requer a conversão da pena de suspensão em advertência ou, salvo melhor juízo, seja aplicada a pena mínima já combinada com o artigo 182. Essa é a defesa. Obrigado. Algum esclarecimento? Doutor Alvá. Senhor presidente, apesar da súmula trazer uma conduta desportiva e a denúncia repeti-la ipsis literis, por inexistência de qualquer outro meio de prova juntado aos autos, outra medida não caberia, senão a condenação do denunciado. Para o Tribunal de Justiça Desportiva, quando não se faz juntada de provas, é muito tranquilo condenar o atleta por apenas papel, né? Apenas argumentos trazidos no papel, tanto da súmula, que goza de presunção de veracidade relativa, quanto na defesa, na sustentação oral do advogado ou da advogada. Contudo, ao analisarmos a jogada pelo vídeo do jogo disponibilizado na plataforma do YouTube, que eu fiz questão de buscá-la e assisti-la, fica evidente para este jogador que sequer houve falta no lance. O denunciado vai disputar a bola com o atacante e ambos em corrida chegam na bola, quase que concomitantemente. Porém, o denunciado chega antes e acerta a bola primeiro, para depois chocar-se com seu adversário. Isto posto, e a partir do que eu vi nas imagens, voto no sentido de absolver o denunciado, Isaías Marques de Oliveira, do Esporte Clube São Bernardo, do cometimento da infração tipificada no artigo 254, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Daniel. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Eu ouso discordar do meu colega Carlos por uma questão, assim, no meu entendimento, a gente não está aqui para o Tribunal de Justiça anular um eventual cartão amarelo, certo? No caso, o segundo amarelo deu causa à substituição do atleta amador. Há uma série de situações a serem consideradas no momento da partida e assim por diante. Mesmo, né, uma eventual algum vídeo, alguma coisa assim. Aqui até na súmula não fica claro, né? Porque está escrito substituição, né? Ele não fala sobre isso. E para variar, está travando aqui meu computador. Então, assim,
acho que dentro do meu posicionamento, não me sentiria confortável, mesmo como auditor desse tribunal, em anular, no caso, o ato de determinação de substituição que assim ocorreu. A descrição na súmula, assim entendeu o árbitro, a questão de ser falta ou não, eu discordo, peço vênia para discordar do meu nobre colega e aplico aqui a pena de suspensão de uma partida convertida em advertência, considerando a primariedade do atleta, segundo o relato do próprio relator, o pouco potencial ofensivo da jogada e sendo atleta amador. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Daniel. É, eu vou. Já adianto que eu vou acompanhar o relator, porque fez questão, né, de analisar o vídeo. Confio na sua análise, né, que por vezes a crueza do fato da jogada em si não traz o que de fato ocorreu. É, foi expulso direto, pelo que eu vi, não houve advertências anteriores, né? Então eu acompanho o voto do senhor relator e absolvo por maioria o senhor Isaías Marques de Oliveira, do Esporte Clube São Bernardo. Vamos lá. Processo 341. Valinhos Esporte Clube, Votorati Futebol Clube, clássico dos Vs. É auditor Dr. Daniel. Eu vi que há uma prova de vídeo aqui requerida pelo Votorati. Isso, presidente. Na verdade, houve um erro na cola do link. Eu encaminhei para o João correto Certo. agora, que é o lance mesmo. Doutor Stefano, Pela Procuradoria sem provas a produzir, presidente. então vamos lá. Acomum. Chegou, João? Sub-15. 1h19.
Pode voltar só um pouquinho, João? Só bem na hora que eles estão caídos aí, ó. Aí, pronto, agora ele vai cair. Lá. Não precisa mais. Tá. Certo. Alguém tem alguma dúvida necessária? Então vamos lá. Doutor Stefano. Obrigado, presidente. Como muito bem ressaltado pelo doutor Daniel, peço desculpas pelo erro material constante da denúncia, que de fato foi replicada a infração disciplinar de um jogador no trecho dedicado ao outro, mas de fato a súmula é muito clara que o que aconteceu naquele episódio foi nada mais do que agressão revidada de um atleta em detrimento de outro. De forma que a Procuradoria ratifica o senhor da denúncia, presidente. Muito obrigado. Muito obrigado, doutora Laila. Considerando as ponderações já realizadas pelo erro constante da denúncia, a defesa ressalta que as imagens transmitidas, e ao entendimento da defesa, refutam o teor da súmula e, consequentemente, da denúncia. Nota-se que ambos os atletas de camisa 5 se envolveram em um breve princípio de confusão que fora rapidamente resolvido, mesmo antes da aplicação das punições pela arbitragem. Importante diferenciar os núcleos praticar ato desleal ou hostil e praticar agressão. Sendo certo que, em tantos casos similares, a conduta transmitida é entendida e tipificada em denúncias pela incursão do artigo 250, motivo pelo qual requer-se a sua desclassificação. Considerando a certificação de primariedade de ambos os atletas e por tratar-se de um ato isolado, a defesa pugna pela absolvição dos denunciados. Não havendo tal entendimento, requer-se a conversão da pena de suspensão em advertência ou que seja aplicada a pena mínima já com observação do artigo 182. Caso esta comissão entenda pela manutenção integral da denúncia, a defesa também requer a aplicação da pena mínima prevista no artigo 254-A, combinado com o artigo 182, por estarmos tratando de atletas amadores. Essa é a defesa. Muito obrigado, doutora. Doutor Daniel. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Senhor presidente, vendo o vídeo juntado aos autos, né, aqui como prova, no momento, e entendendo os argumentos da defesa, eu entendo que não houve realmente ali uma prática de agressão física, né, entre os atletas. Houve realmente um desentendimento enquanto eles estavam no chão, prontamente separado, cada um para os lados, mas sim, houve uma prática de um ato hostil entre ambos os atletas, né, que deu causa ao cartão vermelho. Então, neste caso, atendendo o pedido da defesa, eu desqualifico para o artigo 250, aplicando a pena de uma partida e não convertendo em advertência, por se tratar de um cartão vermelho direto, pela forma como ocorreu, a partida de suspensão de uma partida, senhor presidente. É como eu voto. Muito obrigado, doutor Carlos. Senhor presidente, eu vou acompanhar o voto do relator com relação à dosimetria da pena, a desclassificação, mas eu fiquei bem na dúvida com relação à agressão. Para mim, o atleta de camisa amarela e preta, ele dá assim um soco na cara do outro atleta que está caído ao chão. Estou aqui assistindo o vídeo várias vezes. Ele sim dá um soco, mas aquele tumulto ali, muita gente na frente. Tá? Então, na dúvida, eu vou acompanhar o voto do relator na desclassificação e na dosimetria da pena. Eu não sei se eu estou enxergando alguma coisa ou não estou enxergando, né? Mas eu vou acompanhar aí acho que vou acompanhar e colocar meu óculos para que, quem sabe, eu fique esteja mais. Então, por unanimidade, convertida, desclassificado o artigo 254 para o 250 e aplicada a pena de uma partida para ambos os atletas aqui denunciados. Processo 342/2025. União Agrícola Barbarense, Sporting Clube Paulinense, Campeonato Sub-17. Relator Dr. Carlos Alberto. Obrigado, senhor presidente. Processo 342, partida realizada em 27 de abril, às 11 horas, entre as equipes do União Agrícola Barbarense e Sporting, pelo Campeonato Paulista Sub-17.
figuram como denunciados o atleta amador Wellington Bezerra de Almeida, do Sporting, por infração ao artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por atingir por trás a coxa do seu adversário. 2. O senhor Leonardo Oliveira Pérez, técnico da equipe do União Agrícola Barbarense, por infração ao artigo 258, parágrafo 1º, parágrafo 2º, inciso 2, por desrespeitar a equipe de arbitragem com palavras. E 3. A agremiação do União Agrícola Barbarense, por infração ao artigo 213, inciso 1, combinado com o artigo 182, esses são os termos da denúncia, do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ao deixar de tomar providências capazes de prevenir desordens em sua praça de desporto. Uma vez que, referente aos denunciados, atleta e comissão técnica, consta na súmula da partida que, com relação ao primeiro denunciado, o atleta amador Wellington, aos 58 minutos de jogo, recebeu o cartão vermelho direto por atingir por trás a coxa do seu adversário 18, Rian Oliveira, sem disputa de bola. O jogador atingido não necessitou de atendimento médico. Com relação ao segundo denunciado, o senhor Leonardo Oliveira, da equipe do União Agrícola Barbarense, consta que aos 49 minutos de jogo recebeu o primeiro cartão amarelo por discordar das decisões de arbitragem com palavras e gestos. Já ao final da partida, recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, o cartão vermelho, por se dirigir até o árbitro no centro do campo e proferir as seguintes palavras. Abre aspas. Você está mal intencionado, seu perna. Você é uma marra. Consta ainda no relatório do diretor do jogo, com relação à terceira denunciada, a agremiação do União Agrícola, que aos 10 minutos do segundo tempo, devido ao clima que estava se formando entre torcedores e jogadores, o diretor da partida, do jogo, fez a solicitação ao senhor Reinaldo que chamasse com urgência as GCM para que acompanhasse o término da partida. Um efetivo de 5 guardas chegou rapidamente ao estádio. Aos 15 minutos do segundo tempo, houve um princípio de confusão no portão 4, onde alguns torcedores tentaram acessar o estádio carregando alimentos e bebidas compradas fora, alegando que a variedade de alimentos oferecidos pelos ambulantes nas arquibancadas era limitada. No final do segundo tempo, foram observados diversos momentos que torcedores de ambas as equipes trocaram provocações com alguns jogadores que também revidaram. Após o término da partida, com o clima bastante acalorado, alguns jogadores dentro de campo iniciaram um bate-boca, solicitando a intervenção da GCM e das equipes das duas comissões para evitar que a situação se agravasse. Com relação ao denunciado Wellington, atleta do esporte, não há apontamento de reincidência. Com relação ao denunciado Leonardo, há apontamento de reincidência na sua ficha disciplinar. Com relação à agremiação do União Agrícola Barbarense, há apontamento de reincidência específica na sua ficha disciplinar. Não houve apresentação de defesa escrita por parte de nenhum dos denunciados. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos. Doutor Stefano, aprovas? Nenhuma prova, presidente. Doutora Laila. Certo. Pela Procuradoria, né? Vamos a elas. Tá bom. Então, alguém quer que repita? Agora, é esse aí que chega ali, ó.
E o outro é o final, né? Tem do técnico e tem também, né? Da torcida, né? É, mas eu só passo, né? 4-0-27 segundos. Seria agora. Alguém tem mais alguma necessidade da prova? Não. Dr. Stefano. Obrigado, presidente. Presidente, a Procuradoria ratifica os termos da denúncia. No que diz respeito ao infrator Wellington, dúvida não há de que a prova de vídeo atesta a prática de agressão física na partida, nos termos da denúncia. Com relação à infração cometida pelo técnico da agremiação União Barbarense, a prova de vídeo também permite corroborar o quanto constante na denúncia, uma vez que é possível, muito embora não seja possível ouvir as ofensas, fato é que a prova de vídeo atesta que o técnico correu em direção ao árbitro de maneira agressiva pela sua postura física. É permitido concluir pela infração relatada pelo árbitro que não há nada, nenhum elemento que afaste a presunção de veracidade. E já que no que diz respeito ao tumulto entre torcedores e jogadores, muito embora a prova de vídeo não ateste a sua prática, fato é que a presunção de veracidade deve ser mantida, deve ser reconhecida, uma vez que não há nenhum elemento capaz de afastá-la. É como manifesta a Procuradoria, presidente. Muito obrigado. Obrigado, doutor Stefano. Doutora Laila. Vou iniciar pela defesa do senhor Wellington, atleta do Sporting. As imagens transmitidas revelam jogada que extrapola as regras de disputa do jogo e, considerando a ficha disciplinar do atleta e o cumprimento da suspensão automática, requer-se a aplicação da pena mínima prevista no artigo 254-A, combinada com o artigo 182, vez que o denunciado é atleta amador. O presidente vai cindir para voto ou faz de todos? Pode fazer? Perfeito. O senhor Leonardo, da União Agrícola Barbarense, trata-se de um caso de expulsão pela aplicação do segundo cartão amarelo, havendo oferecimento de denúncia pela douta Procuradoria pela infração tipificada no artigo 258. Consta da súmula que o técnico da agremiação, ao final da partida, supostamente disse: "Você está mal intencionado, seu perna, você é um marra". Nota requer-se seja convertida a pena de suspensão em advertência ou ainda que seja aplicada a pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Já com relação à denúncia contra a agremiação, é possível observar que a denúncia tem como base o que constou do relatório do diretor de partida. Relatório este que revela a conduta enervada de todos os envolvidos na competição, sejam jogadores ou torcedores, em que pese as imagens realmente trazidas não consigam nos levar a crer que nada disso tenha ocorrido, o relatório traz uma conotação diferente, né?
E consta desse relatório até mesmo a intervenção da GCM em momento anterior. Apenas para deixar claro que consta do relatório que no final do segundo tempo foram observados diversos momentos em que os torcedores de ambas as equipes trocaram provocações com alguns jogadores. Os demais apontamentos do relatório já foram lidos pelo auditor relator e a defesa quer trazer que, em que pese o bastante relatado e utilizado pela douta procuradoria, tem-se que esta deixou de denunciar a agremiação adversária, conforme preconiza o parágrafo 2º do artigo 213, motivo pelo qual requer-se a absolvição do denunciado pela falta de equidade necessária. Não havendo tal entendimento, cumpre indicar que os ânimos se acalmaram com a intervenção da GCM, que, em que pese não exerce atividade particular, fez as vezes da segurança, havendo então a adoção das medidas repressivas, pelo qual também se espera absolvição. Por fim, em havendo entendimento pela condenação, a defesa requer seja aplicada a pena mínima prevista no artigo denunciado, com as devidas observações trazidas tanto pelo artigo 182 quanto pelo artigo 182-A, ambos do CBJD. Essa é a defesa. Muito obrigado, doutora Laila. Alguma dúvida, alguma necessidade de esclarecimento? Não, doutor Carlos Alberto, para o voto. Senhor presidente, com relação ao atleta amador denunciado, as imagens juntadas pela douta procuradoria não deixam dúvidas de que a intenção do jogador não foi outra senão a de atingir o seu adversário com um chute. Apesar do árbitro tê-lo punido com o segundo cartão amarelo, as imagens revelam a agressão, ou no mínimo a tentativa de agredir seu adversário, porque a bola estava à frente, não estava em disputa da bola, a bola já estava na frente do corpo do jogador agredido. E o agressor, então, chuta intencionalmente as pernas do seu adversário. Motivo pelo qual, também atendendo o pedido da defesa, condena o denunciado Wellington Bezerra de Almeida, atleta do esporte, por infração ao artigo 254-A, observados o artigo 180 e seus incisos, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, a pena mínima prevista, ou seja, 4 partidas, reduzindo-a pela metade, ou seja, 2 partidas com fulcro no artigo 182. Com relação ao segundo denunciado, também assiste razão a defesa. O senhor Leonardo Oliveira Pérez, técnico da equipe do União Agrícola Barbarense, recebeu o segundo cartão amarelo e revela que as palavras proferidas por ele ao árbitro no final da partida não revelam ofensa à honra do árbitro, mas orbitam entre o direito de fala e de reclamação e o desrespeito, motivo pelo qual condena a 1 partida de suspensão, convertendo-a em advertência por infração ao artigo 258, parágrafo 2º, inciso 2, combinado com 182, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Já com relação à agremiação do União Agrícola Barbarense, as imagens não são claras no tumulto entre a torcida e jogadores. Mas isso eu vou afastar da denúncia e vou pautar o meu voto apenas na questão seguinte. Aos 15 minutos do segundo tempo, princípio de confusão no portão 4. Torcedores tentaram entrar com bebidas e comida adquiridos na parte externa do estádio e foram contidos depois da chegada da Guarda Municipal. Ou seja, a Guarda Municipal não estava presente no portão. Tivemos aqui recentemente o julgamento entre Monte Azul e Araçatuba, se não me engano. Confusão generalizada por falta de ingresso para as crianças e a divulgação por parte da equipe que a criança não precisava de ingresso. Então, qualquer ato desse nível de falta de preocupação da equipe com a segurança de todos ali, inclusive dos torcedores, para mim é passível de uma reprimenda, motivo pelo qual condeno a equipe do União Agrícola Barbarense, que já é reincidente específica nesse caso, contudo a outra sanção foi aplicada pela 3ª comissão e houve uma depredação no banheiro, uma confusão generalizada lá. E a pena aplicada à época, naquele caso, se não me engano, foi de R$1.000. Motivo pelo qual eu vejo um certo descaso por parte da equipe para com a segurança e a ordem na sua praça de desporto. Aplicando, então, a pena pecuniária, condenando a equipe, aplicando a pena pecuniária de R$500 por infração ao artigo 213, inciso 2, combinado com 82, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Como voto, senhor presidente? Doutor Daniel.
presidente, eu acompanho o relator, todos os votos e penas, irretocável os posicionamentos, a pontuação feita pelo meu colega. Lembrando justamente a reincidência da União Agrícola Barbarense em julgamento recentíssimo aqui por essa segunda comissão, né? Onde justamente uma partida muito complicada contra o Araçatuba. Então, acompanho o relator na dosimetria, nas penas e nos incursos. É como eu voto, senhor presidente. A partida em questão era a partida de volta nesse mesmo estádio da semifinal da A4, né? Então, vamos lá. Eu acompanho o relator em todos os votos. Por unanimidade, ficou condenado o atleta Wellington Bezerra de Almeida, amador, a 2 partidas, aplicando-se a pena mínima prevista no 254A, com a diminuição prevista no artigo 182. Com relação ao senhor Leonardo Oliveira Pérez, por unanimidade, foi condenado nos termos do artigo 258 do CBJD a 1 partida convertida em advertência. E com relação à agremiação União Agrícola Barbarense, incursa no artigo 213, inciso 1, combinado com 182, a pena de R$ 500. Ok? Então vamos lá. 342, passou. Processo 343. Olha aí. Valinhos e Votorati novamente. Agora uma categoria a mais. Relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado pela palavra, senhor presidente. Na citada partida, a denúncia da Procuradoria em face do atleta Nicolas Kennedy Santos, da equipe da agremiação Valinhos Esporte Clube, por possível infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do CBJD, uma vez que consta na súmula da partida cartão vermelho direto ao atleta por dar uma entrada com o uso de força excessiva, atingindo ambas as pernas do seu adversário, de número 20, Gabriel Ribeiro de Faria, na disputa de bola. O jogador atingido necessitou de atendimento médico, mas retornou à partida. Não há antecedentes em relação ao Nicolas Kennedy Santos e não, pelo menos até o início da sessão, uma vez que às vezes é juntado posteriormente, mas até o momento não há defesa juntada aos autos, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Daniel. Questiono Procuradoria, doutor Stefano, há alguma prova a ser produzida? Sem provas, presidente. Obrigado. Doutora Laila, também não. Então, vamos lá. Doutor Stefano, aos debates. Obrigado, presidente. A Procuradoria ratifica o centro da denúncia, uma vez que não há nenhum elemento que afaste a presunção de veracidade da súmula, presidente. É como em manifesto. Obrigado. Muito obrigado, doutora Laila. Após verificação do teor da súmula, a douta Procuradoria entendeu pela denúncia do atleta com incursão no artigo 254. Mais uma vez, em que pese a presunção relativa de veracidade da súmula, a defesa ressalta tratar-se de um caso isolado, vez que o atleta não possui qualquer apontamento em sua ficha disciplinar e, dessa forma, pugna pela conversão da pena de suspensão em advertência, ou caso haja entendimento diverso, requer-se a aplicação da pena mínima prevista no artigo 254, combinado com o artigo 182, por tratar-se de atleta amador. Essa é a defesa. Muito obrigado. Alguma dúvida, algum esclarecimento? Não necessário. Doutor Daniel, para o voto. Senhor presidente, não havendo nenhuma prova em contrária, partindo da presunção da veracidade relativa da súmula, que muito bem descreve aqui a jogada, como cartão vermelho direto, né, por dar uma entrada com força excessiva, no caso, bem descrita a infração do 254, parágrafo 1º, inciso 1, como bem tipificou a Procuradoria. Considerando não haver reincidência, eu aplico a pena mínima e deixo de converter em advertência, embora seja um atleta amador, por ter sido cartão vermelho direto, descrito como uma jogada de força excessiva. É como eu voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos. Acompanho. Acompanho por unanimidade, condenado o atleta a 1 partida, nos termos do artigo 254 do CBJD. Processo número 344, Esporte Clube 15 de Novembro da cidade de Jaú e Ferroviária SAF. Relator, Dr. Carlos Alberto. Processo 344, partida realizada em 26 de abril,
às 11 horas, entre as equipes do 15 de Jaú e a equipe da Ferroviária, pelo Campeonato Paulista Sub-17. Figura como denunciado o atleta amador Gustavo Rodrigues Caraça, da Ferroviária, por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por dar um carrinho atingido com as travas da chuteira o tornozelo esquerdo de seu adversário. Uma vez que consta na súmula e relatório de arbitragem que o atleta Gustavo Rodrigues, da Ferroviária, no primeiro minuto dos acréscimos do segundo tempo, com a partida em andamento e na disputa de bola, recebeu cartão vermelho direto por dar um carrinho atingindo com as travas da chuteira o tornozelo esquerdo de seu adversário de número 18, senhor João Vitor. O atleta atingido necessitou de atendimento médico, mas continuou normalmente na partida. Não há apontamento de reincidência na ficha disciplinar do denunciado e houve a apresentação de defesa escrita por parte da equipe da Ferroviária. Esse é o relatório, senhor presidente. Obrigado, doutor Carlos Alberto. Doutor Stefano, alguma prova? Sem prova, presidente. Doutor Carlos Alberto, vamos para a leitura da defesa e... tem uma prova? Desculpe, eu não sabia. Na defesa, está aqui. Peço desculpas, não tinha me atentado. Estádio Zezinho Magalhães. Vamos lá. É o segundo lance do segundo carrinho. No segundo lance. Tentadas as provas, peço desculpa por não ter me atentado a elas. Doutor Carlos, leitura da defesa e, posteriormente, Senhor presidente, então, é verdade, né? Você já tinha falado? Ainda não. Ainda não. Eu peço desculpa, porque eu jurava que ele tinha falado, e principalmente eu ia agora retornar por causa da prova. Doutor Stefano pedindo desculpas aí pelo meu equívoco. Obrigado, presidente. A Procuradoria vai ratificar os seus na denúncia, uma vez que a prova divide, nenhum outro elemento é capaz de afastar a presunção de veracidade da súmula. É como manifesto, presidente. Muito Muito obrigado. obrigado, desculpa novamente, doutor Carlos. Agora sim a leitura da sim. defesa e eu voto. Senhor presidente, a equipe da Ferroviária, através do seu defensor constituído, o senhor doutor André Oliveira, OAB 202.228, juntou aos autos defesa escrita, argumentando que a conduta do senhor Gabriel teria sido, supostamente, teria sido expulso por prática de jogada violenta contra um atleta da agremiação adversária. Mas que, de fato, isso não ocorreu. O atleta, em momento algum, cometeu infração conforme o exposto. Principalmente a hipótese especificada na denúncia. Conforme narrado na súmula, o atleta teria sido expulso por cartão vermelho por atingir o tornozelo de seu adversário. O lance que originou a expulsão é evidente que o senhor Gabriel em nenhum momento cometeu ação faltosa de maneira intencional, buscando atingir seu adversário de maneira temerária. Contudo, na verdade, o senhor Gabriel, ao tentar recuperar a bola de forma completamente limpa, dando o famoso carrinho, acabou errando o timing da jogada e, infelizmente, cometeu de forma não intencional uma falta de jogo. Isto posto, requereu a defesa a absolvição do senhor Gabriel Rodrigues Caraça e, subsidiariamente, no caso de se entender que a conduta do atleta configura ato típico
o que desde já não espera que aconteça, requer seja reconhecida pequena gravidade de eventual infração, de modo que seja aplicada ao senhor Gabriel tão somente a sanção de advertência, na forma do parágrafo 2º do artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e, se aplicável a qualquer sanção adicional, seja considerado o artigo 182 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva na dosimetria da pena. Esses são os termos da defesa, senhor presidente. Alguma necessidade de esclarecimento? Não. Doutor, ao voto. Senhor presidente, o fato de a súmula gozar de veracidade relativa, vinculada às imagens que acabamos de assistir, nos leva a não outra decisão que não seja a condenação do atleta Gustavo. Para mim, fica nítido nas imagens que ele, de fato, errou o tempo da bola e se arvorou contra o seu adversário, atingindo com os cravos da chuteira, a famosa solada, que para mim, no meu entendimento, como votou o excelentíssimo doutor Daniel no voto pretérito, uma jogada com certa violência. Isto posto, condena o atleta Gustavo Rodrigues, da Ferroviária, por infração ao artigo 254, parágrafo 1º, inciso 1, a uma pena de suspensão de uma partida, observados os artigos 180. Porém, eu a converto em advertência por força do artigo 182, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. É como voto, senhor presidente. Doutor Daniel. Senhor presidente, o link juntado pela defesa só reforça justamente o que está escrito na súmula, né? Exatamente. Então, faz com que a gente tenha mais entendimento que realmente foi uma jogada violenta, com força excessiva, uma jogada totalmente na lateral do campo, força totalmente desproporcional ao carrinho. Eu acompanho o relator na tipificação, porém deixo de aplicar a conversão em advertência por ter sido um cartão vermelho direto nos termos do meu voto anterior, como eu tenho entendimento, senhor presidente, em caso de cartão vermelho direto. Muito obrigado, doutor Daniel. Eu também ouso divergir do nobre relator. Eu tenho entendimento também. Cartão vermelho direto, uma partida sem conversão. Então, nesses termos, ficou condenado o senhor Gustavo Rodrigues Caraça, em curso no artigo 254, a pena de uma partida. Processo 348, Academia Desportiva Mantiqueira Futebol Limitada e União Mogi. Relator, Dr. Carlos Alberto. Obrigado, senhor presidente. Processo 348, partida realizada em 26 de abril, com início previsto às 15 horas, entre as equipes do Mantiqueira e União Mogi, pelo Campeonato Paulista Sub-23. Figura como denunciado o atleta profissional Carlos Daniel de Medeiros Silva, do União Mogi, por infração aos artigos 254, parágrafo 1º, inciso 1, e 258-A, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, por pisar com as travas da chuteira nas costas do seu adversário e, após ser expulso do jogo, sair mostrando o dedo do meio para a torcida de maneira provocativa. Uma vez que consta na súmula e relatório de arbitragem que o atleta profissional Carlos Daniel de Medeiros Silva, da União Mogi, aos 65 minutos de jogo, após cometer uma falta temerária, pisou com as travas da chuteira nas costas do seu adversário, de número 9, senhor Alan Carlos Macedo Cordeiro, fora da disputa de bola. O jogador atingido ficou com uma marca de chuteira nas costas. Recebeu atendimento médico e permaneceu na partida. Após ser expulso, o denunciado saiu mostrando o dedo do meio para a torcida, de maneira provocativa. Não há apontamento de reincidência na ficha disciplinar do denunciado, não houve apresentação de defesa escrita por parte do denunciado, tampouco por parte de sua equipe. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Carlos Alberto. Doutor Stefano, aprovas? Nenhuma prova, presidente. Doutora Laila. Sem provas. Então vamos lá. Doutor, nenhuma. Doutor Stefano, vamos aos debates. Obrigado, presidente.
Bom, tendo em vista a gravidade da conduta praticada pelo jogador Carlos Daniel, uma vez que o mesmo pisou com as travas nas costas do seu adversário, inclusive ficando com uma marca na chuteira nas costas do adversário, merece ser punido pela infração praticada, bem como pela ofensa à arbitragem, uma vez que mostrou o dedo do meio, na verdade, desculpa, não foi para a arbitragem, para a torcida de maneira provocativa, motivo pelo qual a Procuradoria ratifica os seus denúncias. Obrigado. Muito obrigado, doutor Stefano. Doutora Laila. Consta da súmula e da denúncia que o senhor Carlos foi expulso por adotar condutas incompatíveis ao que se espera, ainda mais por se tratar de um campeonato sub-23. Nota-se que a conduta ali indicada revela atos em contrariedade ao desporto que não pode ser premiado, merecendo atenção. Contudo, como se observa pela certificação da secretaria, tem-se que o atleta não possui qualquer apontamento de sua ficha disciplinar, tratando-se de uma situação isolada que não cabe repetição. De toda forma, ao contrário de muitas súmulas apresentadas nas últimas sessões, nota-se que a presente no processo é rica em detalhes sobre o ocorrido, motivo pelo qual não resta outra medida à defesa que não seja o requerimento em concurso da conversão das penas de suspensão em advertência, ou não sendo esse o entendimento da comissão, que seja aplicada a pena mínima prevista em cada uma das incursões. Essa é a defesa. Obrigado, doutor Carlos. Doutor Daniel, alguma necessidade de esclarecimento? Não. Doutor Carlos, ao voto. Senhor presidente, apesar da súmula trazer a conduta do denunciado como um pisão nas costas de seu adversário e da denúncia perpetrada pela douta Procuradoria como sendo tal ato a prática de uma jogada violenta, ao analisarmos o vídeo da partida disponibilizado pela própria Federação Paulista de Futebol na plataforma do YouTube, fica evidente que não se tratou de um pisão, mas um chute deliberado com a sola do pé, uma vez que ambos estavam caídos no gramado após uma disputa de bola. A atitude do denunciado revelou muito mais do que uma jogada violenta. Revelou, na verdade, uma agressão física, à luz do artigo 254-A do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Motivo pelo qual desclassifica a conduta de como constou na denúncia, ou seja, 254, parágrafo 1º, inciso 1, para o artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Com relação à conduta tipificada no artigo 258-A, ao sair mostrando o dedo do meio para a torcida de maneira provocativa, é imperioso invocar o princípio da veracidade relativa da súmula, uma vez que nas imagens não aparece o denunciado saindo do gramado. Por todo o exposto, verifico as condutas à luz do artigo 184 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, ou seja, o concurso material, motivo pelo qual as penas aplicadas serão cumulativas relativas a cada infração. Assim sendo, condeno o denunciado a uma pena de suspensão de 4 partidas, por infração ao artigo 254-A, parágrafo 1º, inciso 2, e a uma pena de suspensão de 2 partidas, por infração ao artigo 258-A, todos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, resultando numa suspensão de 6 partidas. É como voto, senhor presidente. Doutor Daniel. Senhor presidente, confesso que justamente pela descrição da súmula, uma vez que se fala que o pisão, ou seja, o chute, de qualquer forma, nas costas do adversário ocorreu fora da disputa de bola, no meu entendimento também encontraria amparo na melhor tipificação do 254-A, como muito bem pontuou o relator. Porém, ouso divergir do relator em questão do reformácio impégios, né? E a oferta da denúncia, que no caso, foi no 254. Então, dentro da denúncia ocorrida, eu mantenho a tipificação no 254, assim foi denunciado, assim se defendeu, né, a defesa ocorrida oralmente aqui pela doutora Laila. Eu entendo por manter a classificação no 254. No caso, pela gravidade do fato, o condeno a 4 partidas, acumulada com as penas do 258-A, nos termos daí sim da relatoria, também na dosimetria. É como eu voto, senhor presidente. Também vou seguir o voto da divergência com relação
ao artigo 254, pelos mesmos argumentos. Também entendo que é um lance de agressão. Mantenho também a dosimetria da pena em 4 partidas. Então, aplicado ao senhor Carlos Daniel de Medeiros, nos termos do artigo 254, 4 partidas. Da mesma forma, por maioria de votos. E por unanimidade, a 2 partidas pela aplicação das penas do artigo 258-A do CBJD. Também entendo que são 2 fatos isolados, pelo que a somatória das penas se faz necessária. Tudo certo? Ok. Processo 349/2025. Relator, Dr. Daniel de Abreu Matias Bueno. Obrigado, senhor presidente. Estado do processo. Referente à partida do Paulista Sub-23, segunda divisão, Santa Cruzense 2, Assisense 0, partida ocorrida no dia 27/4/2025, onde a Procuradoria oferta denúncia em face do atleta do Assisense, Guilherme Nascimento de Souza, por infração ao artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, por ter sido expulso com cartão vermelho direto, segundo consta na súmula, por atingir seu adversário de número 9, senhor Pedro Henrique da Silva Pinto, com um calço imprudente na tentativa de disputar a bola, impedindo uma oportunidade clara de gol. O atleta atingido não precisou de atendimento médico. O atleta em questão não possui antecedentes e é um atleta profissional, conforme consta na súmula. A segunda denúncia, em face do senhor Rodrigo Bento, da agremiação Assisense, descrito na súmula como membro da comissão técnica, por suposta infração ao 258, parágrafo 1º, inciso 2, uma vez que consta na súmula que informa que ainda que uma pessoa identificada como membro da comissão técnica da equipe Assisense, senhor Rodrigo Bento, se encontrava fora do campo de jogo, nos vestiários de sua equipe, onde ficou o jogo todo proferindo palavras, gritos e gestos direcionados à equipe de arbitragem. Abre aspas. Apita direito essa porra, caralho. Vai tomar no cu. Vão se fuder. Vocês são fracos. Ainda no primeiro tempo, o mesmo proferiu as seguintes palavras. Pau no cu. Vocês ainda vão lá em Assis. No segundo tempo de jogo, quando a equipe Santa Cruzense defendia o gol que se encontra próximo aos vestiários, essa mesma pessoa passou a proferir as palavras direcionadas ao goleiro dessa equipe. Abre aspas. Seu fraco, você é fraco. O mesmo não foi retirado porque se encontrava fora do campo de jogo. É ofertada a denúncia, então, ao senhor Rodrigo Bento, por infração ao 258, uma vez pelas condutas contra a arbitragem, para assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou ética desportiva, não tipificada pelas demais regras deste código. E, no caso das ofensas ao goleiro, como assim escreve a Procuradoria, ofertada a denúncia por infração ao 243-F, confeder alguém em sua honra por fato relacionado diretamente ao desporto. Não há defesa escrita juntada aos autos. Também o senhor Rodrigo Bento não possuía antecedentes. É o relatório, senhor presidente. Muito obrigado, doutor Daniel. Indago, a Procuradoria se aprova a serem produzidas? Sem prova, presidente. Doutora Laila. Então, doutor Stefano, vamos aos debates. Presidente, obrigado pela palavra. Procuradoria ratifica os termos da denúncia na íntegra. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Stefano. Doutora Laila. Quanto ao senhor Guilherme, este restou denunciado pelo artigo 250, parágrafo 1º, inciso 1, por, aos termos da súmula, atingir seu adversário com um calço imprudente na tentativa de disputar a bola e impedir uma oportunidade clara de gol, havendo como consequência a expulsão direta mediante aplicação do cartão vermelho. Considerando a valoração realizada pela arbitragem, o fato do atleta adversário não precisar de atendimento médico, bem como tratar-se de um lance pela disputa de bola, e ainda considerando a ficha disciplinar do atleta, a defesa requer a conversão da pena de suspensão em advertência, e não sendo esse o entendimento,
requer-se a aplicação da pena mínima trazida pelo artigo denunciado, acumulado com o artigo 182, por tratar-se de um atleta amador. Já com relação ao senhor Rodrigo Bento, ao que parece, houve um erro na citação, pois essa não indica a totalidade da denúncia contra o senhor Rodrigo, apenas a incursão do artigo 258, ficando a cargo do senhor presidente a manutenção do processo em pauta ou a retirada para adequação, não havendo qualquer desapontamento por parte da defesa. Com todas as venas ao doutor procurador, tem-se que a denúncia em tela mostra-se gravosa e merece ser rechaçada. Em que pese a veracidade relativa da súmula, tem-se que toda a situação encontra-se pautada em supostas falas realizadas dentro de um vestiário, o que é no mínimo peculiar. Mesmo que a leitura já tenha sido realizada, cumpre reforçar o que constou do documento, a saber: informo ainda que a pessoa identificada como membro da comissão técnica da equipe assistense, o senhor Rodrigo Bento, se encontrava fora de campo de jogo, nos vestiários de sua equipe, onde ficou o jogo todo proferindo palavras, gritos e gestos direcionados à equipe de arbitragem. Num outro momento consta que no segundo tempo de jogo, quando a equipe adversária defendia o gol, que se encontra próximo aos vestiários, essa mesma pessoa passou a proferir palavras direcionadas ao goleiro dessa equipe. Seu fraco, você é fraco. O mesmo não foi retirado porque se encontrava fora do campo de jogo. Nota-se que o fôlego do denunciado está em perfeitas condições, ao passo que esse ficou o jogo inteiro proferindo tais falas, em um tom de voz suficiente à escuta da arbitragem, o que não se pode acreditar. O mesmo se diz da realização de uma denúncia de algo que supostamente ocorreu durante a partida, porém dentro de um vestiário. Caso a comissão não entenda pela absolvição, a defesa prossegue indicando que o denunciado, membro da comissão técnica, estava fora de campo, o que também consta do relato, e que se este proferiu tais falas, estas não possuem condão de ofensa, conforme pretendido pela douta Procuradoria. Tem-se que a denúncia está pautada em 2 artigos, sendo as ofensas para arbitragem no artigo 258 e a simples fala fraco, você é fraco, supostamente direcionadas ao goleiro pelo artigo 243F, o que é extremamente gravoso, desarrazoado e desproporcional. Dessa forma, havendo entendimento pelo prosseguimento, a defesa requer a absolvição da denúncia pelo artigo 243F por não se tratar de uma fala que ofenda alguém pela sua honra. Não sendo este o entendimento, requer-se a desclassificação desta denúncia para o artigo 258, com a devida conversão da pena de suspensão em advertência, ou que seja aplicada a pena mínima. Caso haja manutenção integral da denúncia, a defesa requer seja aplicada a pena mínima prevista pelo artigo 243F, cumulado com o artigo 182 e 182A. Já com relação a outra denúncia especificada pelo artigo 258, requer-se a conversão da pena de suspensão em advertência ou que seja aplicada a pena mínima. Essa é a defesa. Muito obrigado, doutora Laila. Nós temos aqui que a citação foi feita apenas com relação ao artigo 258, parágrafo 2º, com relação ao senhor Rodrigo Bento. Questiono o doutor Daniel. A citação, né? Não A citação, desculpa, a citação. Tem que tirar de pauta, né? Embora a defesa tenha se pronunciado aqui, né? De alguma forma, né? A defesa se pronunciou, né? Cargo do senhor presidente. Defesa. Nós temos ou retiro de pauta ou mantém-se apenas com relação ao 258. Doutor Stefano, o senhor vê algum problema? Caso contrário, se o senhor concordar com a manutenção, o senhor é o interessado na punição. Se o senhor concordar com a manutenção apenas do 258, nós mantemos o julgamento. Caso contrário, nós o retiramos de pauta e fica para a próxima sessão para correção da citação. Não, presidente, obrigado pela palavra, mas eu retiro de pauta para fazer a adequada citação para a próxima sessão de julgamento. Ok, então vamos retirá-lo de pauta. Por fim, tudo certo? Retirado de pauta, próxima sessão para a inclusão na citação da denúncia nos termos do artigo 243F.
Vamos ao derradeiro e último, né? Derradeiro, último e o por fim. Processo 350/2025. Partida entre São Carlos e Batatais pelo Campeonato Paulista Sub-23. Eu olhando aqui, cadê o procurador? Cadê o procurador? E achei. Procurador, Dr. Daniel Abreu Matias Bueno. Não tem mais nenhum, né? Esse aí é o último mesmo, né? Então, Estou com a palavra, senhor presidente. tá com a palavra. No citado processo, é denunciado o atleta da equipe Batatais, o senhor José Renato Munhoz Camargo, após ser advertido anteriormente por atingir seu adversário com calço de maneira temerária na disputa de bola, o mesmo foi expulso por atingir com um carrinho as pernas de seu adversário, o senhor Cauã Claro, número 7, com uma força temerária na tentativa de disputar a bola. Segundo o cartão amarelo, Procuradoria oferta denúncia por infração ao 254, parágrafo 1º, inciso 1 e 2 do CBJD. Segunda, trata-se de atleta profissional sem antecedentes, segundo ficha disciplinar juntada aos autos. Segunda denúncia, em face da agremiação mandante São Carlos, por infração ao artigo 191, inciso 1º, uma vez que consta na súmula da partida e no relatório do jogo, que antes da partida não foi executado o hino nacional e o hino da Federação Paulista de Futebol para o protocolo devido a um problema técnico na caixa de som, conduta que viola a disposição do artigo 1º da Lei Estadual número 10.876 de 2001, que assim expressa, artigo 1º, é obrigatória a execução do hino nacional em todos os eventos esportivos realizados no Estado. Este é o relatório. A reincidência específica no 191, inciso 3, da agremiação mandante. Este é o relatório, senhor presidente. Muito obrigado. Eu vi que tem um vídeo aqui que a Procuradoria. Então, essa prova, fora essa, há alguma outra prova, doutor? Nenhuma prova, Nenhuma. presidente. Doutora Laila, não? Então vamos ao vídeo. Aí, pronto. É agora. Não, já foi. Ah, não. A necessidade da repetição? Doutor Carlos? Doutor Stefano? Não. Doutora Laila, não? Pronto. Ok. Algum esclarecimento necessário? Não? Doutor Stefano Alzebar. Obrigado, presidente. Presidente, antes de fazer minha sustentação, gostaria apenas de informar que eu estou com horário para pegar o meu voo e por se tratar do julgamento do derradeiro processo, vou me manifestar e vou pedir vênia para me retirar da sessão, agradecendo a todos e todas por mais esse dia de julgamento. No que diz respeito à denúncia, a Procuradoria ratifica, mormente quando demonstrado por vídeo, a prática de jogada violenta pelo atleta José Renato. De resto, a Procuradoria ratifica integralmente a denúncia. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos e todas. Obrigado, doutor Stefano. Autorizado, devidamente. Boa viagem. Doutora Laila. A defesa entende que o atleta denunciado tinha por intenção atingir a bola intrapassada do adversário, porém o ato não saiu como previsto, havendo então um confronto entre corpos sem atingir a bola, configurando os termos da denúncia sem a intenção de causar prejuízos.
As imagens transmitidas revelam jogada que extrapola as regras de disputa de jogo e, considerando a ficha disciplinar do atleta e o cumprimento da suspensão automática, requer-se a conversão da pena de suspensão em advertência e, não sendo este o entendimento, requer-se a aplicação da pena mínima. Já com relação à denúncia contra a agremiação, da leitura do processo é possível observar a existência de queixa relacionada a problemas técnicos com a caixa de som, o que impediu a execução dos hinos, havendo denúncia por incursão no artigo 191, inciso 3º. Assim como narrado, a situação ocorreu por problemas técnicos, fato que pode ocorrer em qualquer local, com qualquer pessoa que faz uso de aparelhos de som ou tecnológicos. Dessa forma, em que pese a falta de execução dos hinos, a defesa ressalta que a agremiação denunciada não tinha intenção de causar qualquer ato infracional e, portanto, a defesa requer a substituição da pena de multa pela de advertência, conforme o texto trazido pelo parágrafo 1º do artigo 191. E, caso não seja esse o entendimento, requer-se que seja levado em consideração tratar-se de um campeonato sub, bem como a capacidade econômica financeira da agremiação, nos termos do artigo 182-A do CBJD, com a consequente aplicação da pena mínima prevista no artigo em que a denúncia está pautada. Essa é a defesa. Algum esclarecimento necessário? Então, ao voto. Vamos ao voto, senhor presidente. O senhor José Renato, né, expulso com o segundo cartão amarelo. O vídeo muito bem demonstra infração ao artigo 254 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva. Há uma ação cujo emprego de força é incompatível com a disputa de jogada, jogada lateral, sem perigo nenhum. O atleta dá um carrinho lateral, perigosíssimo isso para a integridade física. Por sorte, não sofreu maiores lesões o adversário. Sem mais delongas, em que pese ter sido segundo amarelo e não vermelho, né, pela jogada, eu entendo pela condenação do atleta, pela suspensão de uma partida e pela visualização da jogada, eu deixo de converter em advertência, senhor presidente, embora tenha sido o segundo amarelo. Em relação à agremiação São Carlos, em que pese os argumentos da defesa, em que não poderia prever a agremiação, problema na caixa de som é de responsabilidade dela, né? Ter, no caso, aquele velho ditado, né, de quem tem um não tem nenhum, né? Deve se primar pela duplicidade, uma outra forma de suprir no caso de um problema técnico que pode sempre ocorrer. Neste caso, considerando inclusive a reincidência da agremiação, eu aplico a pena nos termos do artigo 191, parágrafo 1º, de multa de R$500. É como eu voto, senhor presidente. Dr. Carlos Alberto. Acompanho. Eu vou acompanhar também com relação ao senhor José Renato. Ele não teve o cuidado necessário, poderia lesionar seu companheiro de profissão. E com relação ao São Carlos, também deveria ter alguma outro equipamento que pudesse fazer, às vezes, do principal, mesmo que de menor potencial de sonorização. Então, agradeço a todos. Encerramos aqui mais uma sessão da segunda comissão do TJD de São Paulo. Dr. Carlos, Dr. Daniel, doutora Laila, doutora Paula, doutor João. Aqui o futuro advogado, senhor Otacílio, que nos presenciou, que nos brindou com a sua presença durante todo o julgamento. Agradeço a todos e boa noite.